Oi pessoal, bem-vindo ao curso Excel em Minutos. Hoje vamos para a nossa aula 2, aplicação das operações matemáticas. Então, para quem já assistiu a nossa aula 1, que eu dei toda a introdução de como começar a fazer fórmulas no Excel, de como calcular as operações matemáticas básicas, hoje a gente vai aplicar essas operações em algumas fórmulas, das mais conhecidas da matemática. Vamos começar pelo Teorema de Pitágoras. Então, imagino que todo mundo já conhece o Teorema de Pitágoras, que ele basicamente diz que a soma dos quadrados dos catetos, que é o A e o B, é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, esse aqui é utilizado para calcular os lados de um triângulo retângulo, certo? Então, você pode calcular o lado da hipotenusa calculando a raiz da soma dos quadrados dos catetos. Você pode calcular um dos catetos através da raiz da hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto ao quadrado. Então vamos começar a colocar isso aqui um pouco em prática. Então vamos pensar aqui em um triângulo retângulo em que você tem um lado cateto com 10 centímetros, você tem o segundo cateto com 5 centímetros. E aí você quer saber quanto é a hipotenusa. Então vamos lá. Então aqui, C. A hipotenusa a gente pode calcular, então através dessa fórmula aqui, ela vai ser o quê? A raiz quadrada. Eu falei para vocês que a raiz, no vídeo anterior, a gente pode calcular com igual a raiz. Aí, entre parênteses, o que é que a gente vai precisar aqui? O A ao quadrado mais o B ao quadrado. Então eu vou selecionar aqui a célula H6, que é o nosso A, vou elevar ao quadrado. E aí eu vou somar isso com a célula I6. Vou elevar também ao quadrado. Vou fechar o meu parêntese. Pronto. E aí eu tenho que a hipotenusa para esse triângulo aqui seria de 11,18 centímetros. Se eu tentar fazer aqui outros triângulos, Então vamos ter um cateto com lado 3, um lado 4, vai ter uma hipotenusa de lado 5. Esse é um dos triângulos retângulos notáveis, certo? Vamos falar que eu tenho aqui um 5, 12, vai ser 13, que é outro dos triângulos retângulos notáveis. Então é fácil de calcular a hipotenusa para qualquer triângulo retângulo através dos seus dois catetos, utilizando essa fórmula aqui. E como vocês viram, é bem fácil de construir essa fórmula aqui no nosso Excel. Beleza, mas se a situação é o contrário, eu tenho aqui o lado A, eu tenho a hipotenusa e eu quero calcular o meu cateto B. Então vamos lá, falar que a hipotenusa aqui, que o cateto A vai ser 5, a hipotenusa vai ser 13. Como que eu vou achar aqui o meu cateto B? Então eu tenho igual a raiz, abre parêntese. Aí agora eu vou precisar fazer, como é uma subtração, lembra do que eu falei para vocês na aula anterior, subtração a gente precisa colocar sempre na ordem correta. Então eu vou ter aqui o I10 ao quadrado menos o H10 ao quadrado. Fecho parêntese. Tenho que o meu cateto é 12. E aqui eu posso fazer isso para qualquer número. Então se eu coloco aqui 8, a minha hipotenusa é 9, o meu cateto vai ser 4,12. Se eu colocar aqui que o cateto é 10, a hipotenusa é 50, eu vou ter um outro cateto aqui com 48,98. Então, bem fácil, a gente pode encontrar qualquer, a partir de uma hipotenusa e um cateto, a gente consegue encontrar o outro cateto fácil, aplicando a fórmula. Mais uma vez, bem simples, só reforçando o conceito. Se é uma subtração, coloca sempre na ordem correta. Se é uma adição, tanto faz a ordem, poderia ser aqui I6 mais H6 também, que não teria nenhum problema. Vamos agora para a fórmula de Bhaskara. Então, quem lembra lá da fórmula de Bhaskara, vai lembrar que ela é usada para calcular a raiz de uma função de segundo grau. Uma raiz ou duas raízes ou nenhuma raiz, a gente consegue calcular através da fórmula de Bhaskara. Eu trouxe aqui 3 exemplos
de equações do segundo grau, né? Então, funções de segundo grau, que se tornou uma equação porque a gente igualou elas a zero, para a gente encontrar as raízes. Então, vamos lá. Falando aqui do primeiro exemplo, né? Vamos lembrar como que se escreve uma função de segundo grau. Ela vai ser um a vezes x ao quadrado. Eu vou ter um b vezes x. E eu tenho um c, que é a constante. Então aqui, por exemplo, na primeira a gente teria que o a é 1, que é 1x ao quadrado. O b é mais 3, que multiplica o x. E o c é um menos 4. Primeiro passo para calcular qualquer, né, fórmula de Bhaskara, o primeiro passo aqui é encontrar o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac, que é essa parte aqui da raiz da fórmula. Então, vamos encontrar o delta. Então, deixa eu inserir aqui um delta. Vamos colocar... Cadê o nosso delta? Aqui. Delta. Vamos colocar aqui, então, os dados da nossa primeira equação. Então, no lugar do A vai o 1, no lugar do B vem o 3 e no C vem o menos 4. Delta, b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos começar com igual o b, que aqui nesse caso é o 3, que está na célula J4, elevado ao quadrado, menos 4 vezes a célula I4, vezes a célula K4. Perfeito. E aí, lembrando que como é multiplicação, eu poderia colocar K4 vezes I4 vezes 4, enfim, qualquer ordem, funciona. Lembrando que a subtração tem que seguir aqui na ordem correta. E aí, pessoal, um ponto aqui de curiosidade, né? O Excel ele segue as mesmas regras de matemática que a gente aprende lá na primeira, segunda série. Então, ele vai executar a nossa equação aqui sempre pelas ordens de prioridade. Então, a exponencial vem primeiro. Então, a primeira conta que ele vai fazer é esse j4 ao quadrado. E ele vai fazer a multiplicação também na sequência. E por último, ele vai subtrair. Então, do jeito que está aqui, funciona. Mas se você está ainda na fase de aprendizado, não tem tanta segurança, uma coisa que você poderia fazer também aqui é colocar parêntese. E o parêntese vai indicar a prioridade. Então, eu poderia fazer assim. E vai funcionar do mesmo jeito. Beleza, eu tenho aqui que o meu delta dessa equação é 25. Agora, para achar a fórmula aqui, para achar os nossos x. E aí, vamos lá. Também, voltando lá para o ensino fundamental, eu tenho um mais e um menos aqui nessa conta. Eu não consigo fazer, tá, o mais e o menos na mesma vez, de uma vez só. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso fazer um x', que vai ser o mais, e um x duas linhas, que vai ser o menos. Então, vamos começar aqui com o x', e aqui o x duas linhas. Vamos lá, para calcular o x', então, eu vou ter igual a menos, e aí aqui para facilitar, você pode colocar aqui o menos, entre parênteses, só para ajudar na visualização. Menos b, então menos b é o j4, menos o j4. E aí eu vou somar com a raiz do meu delta. E o meu delta está aqui na célula J8. E aí aqui, pessoal, eu preciso dividir tudo isso por 2a. Nesse caso, como ele é a divisão de uma soma, eu preciso colocar toda a minha soma entre parênteses.
Então eu vou abrir e fechar aqui um parêntese pegando tudo isso aqui. E aí eu vou dividir esse parêntese pelo denominador aqui, que é o 2a. Então aqui eu vou ter 2 vezes, e aqui eu vou botar em parênteses também para facilitar, 2 vezes o a que está aqui no meu I4. E fecho. Pronto. Então eu tenho que o x' é 1. Agora eu preciso fazer o x duas linhas. Eu posso fazer aqui de uma forma muito fácil, copiando essa equação. Vou colar aqui embaixo. E eu vou só substituir aqui o mais pelo menos. Pronto. Então eu tenho que para essa equação aqui, os dois valores de x são 1 e menos 4. Então são o x e menos 4. 1 e menos 4 são as raízes da função y é igual a x ao quadrado mais 3x menos 4. Beleza. E agora se eu quero calcular a segunda aqui, não vou precisar obviamente fazer tudo isso aqui de novo, eu vou só trocar aqui as informações do a, do b e do c. Então para essa segunda, o a vai ser 6, o b vai ser 1 e o c menos 1. Então eu tenho aqui duas raízes para essa equação também. O x' é 0,333 e o x duas linhas é menos 0,5. Beleza? E agora, para o terceiro caso, eu vou ter 1x ao quadrado menos 1x mais 1. E aí aqui, o Excel retornou um erro. Por que ele retornou um erro? Porque essa função não tem raízes reais. Então, esse aqui seria um gráfico de função do segundo grau que nunca tocaria o eixo x. Beleza, então, enfim, ensinei aqui como calcular de forma fácil as raízes de uma função de segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. Mas aí tem uma coisa aqui muito legal que facilita muito quando você está usando Excel, que é construir o gráfico dessas funções. Então vamos simular aqui, eu coloquei aqui uma simulação de uma função polinomial de até o grau quinto, então ela tem até um x à quinta, e a gente pode calcular aqui o gráfico de uma função qualquer. Então vamos demonstrar essa nossa última equação aqui, para vocês verem que de fato ela não tem raízes reais e que por isso o Excel retornou um erro. Então vamos lá, ele é um x ao quadrado menos x mais 1. Então aqui no x ao quadrado eu vou colocar 1, no x eu vou colocar menos 1 e no c eu vou colocar 1. Aí ele já vai plotar aqui o gráfico para mim e vocês podem perceber que de fato, né, essa função ela nunca toca o eixo x, ela fica aqui um pouco acima. Professor, eu posso calcular qualquer função polinomial de grau até grau 5 aqui? Sim. E poderia de grau 6, 7, 8, 9, 10, ou qualquer outro tipo de função. Você quer fazer uma função exponencial? Pode calcular. Tá, vamos dizer aqui que eu vou aumentar essa função aqui para grau 3. Então, eu vou colocar aqui que ela vai ter um fator 2x ao cubo. Ele já muda aqui para aquele gráfico que a gente conhece como uma função de grau 3. Vamos colocar aqui um grau 4. Então, eu quero colocar aqui que ela vai ter menos 5x à quarta. Aí ele já muda de novamente o gráfico, tá? Aqui já representando essa função de grau 4. Se eu colocar aqui um grau 5, vou colocar que ele tem 3x à quinta. Ele já muda novamente o gráfico aqui, novamente representando a função que seria 3x à quinta menos 5x à quarta mais 2x ao cubo mais 1x ao quadrado menos 1x mais 1. Professor, como que a gente calcula isso? Muito simples aqui, pessoal. Você faz um quadrinho onde você vai colocar os valores de x que você quer. E aí aqui eu determinei que eu queria de menos 5 a 5, com uma precisão um pouco maior, próximo ao eixo y. E aí aqui, como que eu vou calcular o valor de y para cada x? Tá? Aqui eu já deixei pronta a função.
mas basicamente o que é que ela está fazendo? Ela está pegando o, vamos lá, B7, que é o meu valor de x, que no caso aqui na primeira célula é o número 5, menos 5, perdão, e ele está elevando o B7 à quinta e está multiplicando pelo 3, que é o multiplicador aqui do x à quinta. Na sequência, ele está pegando então novamente o meu valor de x, que é o B7, está elevando à quarta potência e multiplicando pelo fator aqui do x à quarta, que é o menos 5. E aí, para mais uma vez, pega o x, que é o B7, eleva à terceira potência e multiplica pelo 2, que é o x ao cubo. Ele vai novamente pegar o B7, que é o x, elevar ao quadrado, multiplicar por 1. Aí ele tem aqui só um B7 já sem potência, que é o x, multiplicado pelo menos 1, e soma a constante, que é 1. Faço isso para todos os valores. Certo? E aí aqui ele calcula quanto que é o valor para cada valor de x. Beleza, pessoal? Então é isso. Nossa aula de hoje se encerra por aqui. Na próxima aula do curso eu vou aplicar a construção de fórmulas para resolver um problema de física. Tá ok? Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curte, comenta, se inscreve no canal e fica de olho aqui para nossa próxima aula.